Pá, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou abordar um tema assim muito mais simples comparado aos outros temas que eu já falei aqui no canal. E é sobre um pouco de matemática básica, porque eu acho que isso é importante, né? Pro futuro e para quem tá me assistindo, porque eu sei que tem algum pessoal que... Enfim, não tem pessoal algum, mas eu conheço pessoas que precisam, tudo bem? E eu acho que é importante, porque eventualmente as pessoas vão precisar disso e isso é de ajuda pública, tá bom? E matemática, numa linguagem fácil, nunca é mal vista, nunca é sempre bem-vinda, tá? Então, partindo da matemática básica, como se vocês fossem idiotas. Com essa operação aqui, que ah, pode parecer estranho, mas é fácil, tá? É um valor que a gente não sabe, tá? Então, quais são os elementos que a gente encontra aqui? A gente pode olhar isso aqui primeiro e se assustar, o que é normal, não tem problema. Mas às vezes você nem se assustou de verdade, você tá só metendo louco, você tá mentindo pra mim. Mas o, a primeira coisa que a gente faz olhando isso aqui é prestar atenção na variável. O que é a variável? Para todo mundo que já estudou o mínimo de programação, sabe que a variável é uma letra, ou um símbolo, na matemática também pode ser um símbolo, que carrega um determinado valor. Esse valor não necessariamente pode ser um só, porque as contas, enfim, elas variam. Com as variáveis, olha que coisa só. Então, essa variável pode surgir, ela pode estar na conta, implícita na conta, e assim a gente descobre a variável, sem que se dê o valor da variável. E a gente também pode descobrir o valor da variável e calcular o resultado a partir de um dado do enunciado, certo? E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a gente vai abordar só a segunda parte, tá? Sem a parte de descobrir qual que é o valor da variável. Isso eu fico para um outro vídeo porque é um outro assunto. Mas vamos supor que a gente tem um enunciado que diz nesta operação aqui, essa operação em questão que a gente está trabalhando aqui, que é o n ao quadrado mais 3, 2 menos 3, entre parênteses, igual ao valor que a gente não sabe. A gente quer saber o que é essa interrogação, né? Então, a gente precisa saber qual que é o valor da variável. Vamos dizer que essa variável aqui, ela carrega o valor de vou desenhar, de n é igual a 3. A 3, tá? Então a gente sabe que esse valor aqui, que é o n, essa variável, ela corresponde a 3, tá? Então, esse n ao quadrado significa a mesma coisa que um 3 ao quadrado. Então vamos por partes. O que é o ao quadrado, né? O que é a radiciação? A radiciação é uma operação igualmente simples, que consiste em uma outra multiplicação, tá? Então vamos supor que a gente tem o 2 ao quadrado, tá? 2 elevado a 2. 2 elevado à segunda potência. Tem esses nomes. Tanto faz qual você chamar. Então, 2 elevado a 2. 2 elevado ao quadrado. Muitas pessoas acham que isso aqui é a mesma coisa que você escrever... Quer dizer, vamos por partes. Isso aqui é a mesma coisa que você escrever 2 vezes 2, tá? Porque você pega o valor de baixo e multiplica pela quantidade de vezes que tem em cima. Então, você tem 2 vezes 2. Agora, por exemplo, se esse 2 fosse trocado por um 3, fosse 2 ao cubo, 2 elevado à terceira potência, 2 elevado a 3. Isso aqui se tornaria um 2 vezes 2 vezes 2, certo? Isso aqui para qualquer valor, para qualquer valor. Se fosse, opa, recarreguei aqui. Se fosse, se fosse é que aqui não vai, né? Mas se fosse um 33, por exemplo, é que eu não tava fazendo por 4 aqui. Aí eu ficaria aqui até umas horas, assim, escrevendo vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 porque simbolizaria a mesma coisa, sabe? Então, então quando a gente coloca o 2 ou algum valor elevado a alguma potência, certo? Porque o número que fica em cima chama potência, ele,
é ele multiplicado pelo valor da potência que está em cima. Tudo bem? Deixa eu dar uma apagadinha nisso aqui para ficar mais limpo. Tá? Então, a gente já sabe o que é radiciação. Vamos falar sobre isso aqui, tudo bem? Então, vamos dizer que é um 2 elevado a 4. Quanto que é isso aí? Tá? Eu vou dar um tempo para você pensar, para você como fazer a conta. Enquanto isso eu vou organizando aqui. Tá? Faz a sua conta aí. Provavelmente você já tem a resposta, porque você é inteligente, né? Pra caramba. Então, isso é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Tá? Isso aqui é a mesma coisa. Então, vamos por partes, né? 2 vezes 2 são 2 vezes 2 são 4, vezes 2 são 8, e vezes 2 são 16. Logo, 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Tá? Certo? Então, um erro muito comum é a pessoa achar que ela só tem que multiplicar o 2 pelo 4. Aí fica, por exemplo, 2 vezes 4 é igual a 8. Quando não é verdade. Não é real isso, tá? Você tem que fazer o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Pela quantidade que está ali na potência. Certo? Sabendo o que é radiciação, que a gente já sabe fazer essa conta, a gente pode partir para o próximo passo aqui da nossa operação, que é substituir o valor. Tá? Então a gente sabe que n, porque o enunciado diz, eu estou dizendo, eu sou o cara que deu o enunciado. O n é igual a 3. Tá? Então a gente sabe que a gente já pode substituir isso aqui na nossa operação, aqui na nossa expressão, que n, que vale a 3, é igual a 3 ao quadrado. Né? Igual está aqui. Que é mais 3, 2 menos 3, é igual a um valor que a gente não sabe. Tá? Então, já vamos fazer essa conta. Quanto que é 3 ao quadrado? Isso é a mesma coisa que 3 vezes 3. Quanto que é 3 vezes 3? 9, né? São 9. Então, 9 mais 3. Copia tudo de novo, sem preguiça. Não tem problema. Sem medo de errar. Aqui, essa parte é a parte mais importante da conta, porque é aqui que tudo se perde, tá? Se você fizer um errinho, não que seja muito, sabe, muito punitivo, mas até é. Mas é importante prestar atenção nessa parte. Eu vou fazer outra letra aqui para ficar mais fácil. Então, 9 mais 3... Opa! 9 mais 3, 2, 3, igual o valor que a gente não sabe. Beleza? Então, quando a gente olha isso aqui, a gente precisa resolver o parênteses, né? Porque a gente já resolveu a parte de fora, está tudo certo. Mas esse parênteses aí quebra nossas pernas, né? Porque ele precisa sair daí, a gente tem que diminuir esse número. Então, o que é que a gente faz para esse caso aqui? A gente pega os dois valores e faz a conta que eles pedem. A gente tem 2 menos 3, certo? A gente sabe... Como é que faz isso aqui a verdade é que uma soma e uma subtração são operações bem parecidas. Por exemplo, se você soma 2 mais menos 3, quanto que dá? Ou melhor, né? Quanto que é 2 mais menos 2? 0. Então, 2 mais menos 2 é 0. Sem contestação. É igual 1 mais menos 1. 0. Agora, se a gente sabe que 2 mais menos 2 é igual a 0, você concorda comigo que esse 2 menos 3 é exatamente igual um 2 mais menos 3? É a mesma coisa, vale a mesma coisa, sabe? Não sei se assim fica uma forma mais fácil de exemplificar isso, mas eles equivalem à mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. E quanto que isso dá, né? Vamos fazer a conta aqui. Se 2 menos 2 dá 0, então 2 menos 3 dá menos 1. Concorda? 2 menos 3, menos 1. Porque 2 menos 2
É aquela história, né? Se você somar 1 com 1 dá 2. Se somar 1 com 2 dá 3, né? Só fazer o inverso, tá? Então, a gente conclui que, para continuar aqui, a gente faz 9 mais 3, abre parênteses, né? Porque não acabou assim tão fácil, menos 1, tá? E... Ai, peraí. Menos 1, que é igual a um valor que a gente não sabe, tá? Para essa parte aqui, a gente faz a multiplicação. A distributiva, uma distributiva, né? O que é uma distributiva? Aquela historinha lá que o professor falou, a gente multiplica o valor de fora pelo valor que está de dentro. Já lembra disso? Você multiplica aí o de fora pelo de dentro do parênteses, tá? A gente vai abordar isso em outra aula, tudo bem. Pense que é só apenas uma multiplicação, e é mesmo, é só uma multiplicação. A gente vai multiplicar o 3, que é o valor mais perto, lembrando, é o valor mais perto do parênteses, tá? É o valor mais perto desse aqui, ó, do parênteses, e vai multiplicar ele. 3 vezes menos 1. Talvez você se lembre, e com certeza você lembra que, até o ditado, né? Que menos com menos dá mais, e mais com menos é igual a menos, e mais com mais é mais, e por aí vai. Aqui a gente tem dois valores opostos. Valores opostos sempre dá negativo. Valores iguais sempre dá positivo. No nosso caso, a gente tem mais 3 e menos 1. Quando a gente multiplica eles, a gente ganha um valor negativo. O que nos dá, novamente, uma continuação para a nossa expressão, que dá 3 vezes menos 1 é menos 3, né? Então, 3. Então, mais menos 3. Ou melhor, né? Não precisa nem do mais, né? Então, é menos 3. É um valor que a gente não sabe. Beleza? Certo? Se perdeu, vamos voltar. 3 vezes menos 1 é menos 3. Certo? Porque menos com menos, quer dizer, sinais opostos dão um número negativo. O que a gente conclui que a gente copia o primeiro número, né? Que a gente não fez nada com ele. Menos 3, que foi o resultado, né? Que deu da nossa multiplicação do 3 com menos 1. Dá um valor que a gente também não sabe. Quanto é 9 menos 3? A gente sabe que 9 menos 3 dá 6. Beleza? Logo, a resposta para o nosso exercício é 6. Beleza? É 6. Tá? Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma lacuna que eu não preenchi, que eu não consegui sanar a dúvida, manda nos comentários, manda no meu privado, porque todo mundo que vê meu canal assiste. Quer dizer, todo mundo que tá vendo esse vídeo, que viu os outros, tem o meu número no WhatsApp, sabe como me contatar, sabe? Eu até meu e-mail, até meu CEP os caras sabem. Então, por favor, tirem suas dúvidas, para essa aula eu acho que não precisa de muitos exercícios, mas se precisar, a gente conversa, eu mando, eu posso ir atrás, não tem problema, eu adoro ensinar e não é um problema para mim, tudo bem? Então, espero que tenha sanado a dúvida, tá? Espero que tenha ajudado, pelo menos dado um norte para a iniciação a isso, tá? A iniciação da matemática básica, com uma conta que abre aspas, que é fácil, mas que não parece, sabe? Matemática tem muito disso, de você achar que é muito difícil, mas só parece difícil, tá? Então, por hoje é só. E se ficou alguma dúvida, eu repito, me procure, tá? Me procure de alguma forma que você provavelmente sabe, tudo bem? Então, obrigado. Fechou.